monte de fitas e ele descobriu, Ademir, nas gravações, que aquilo era fita de batimento do coração. E, na verdade, a Milícia da Imaculada que atingiu o quê? O coração das pessoas, desde o início. A nossa história já começa bem antes da história da milícia, aqui dos 30 anos da milícia na Diocese de Santo André, no ABC. E a gente começou a se reunir, chamar outras pessoas da paróquia, até que surgiu a grande data, né, 14 de novembro, quando a gente conseguiu reunir bastante gente lá em Santo André. Então, naquele início, os freis lá da cidade ocidental, em Goiás, eles que nos ajudaram a conhecer, eles que vieram pregar os primeiros retiros para nós, para a gente conhecer toda a estrutura da milícia, toda a história de São Maximiliano. Vieram mais de uma vez dar os retiros para nós, para a gente começar realmente a crescer como milícia, né? E aí essa vontade de trabalhar com os meios de comunicação, que é o que Padre Kolbe sempre dizia, né? Usar todos os meios lícitos. E a gente começou do nada, né? A gente começou, o Frei já tinha tido a iniciativa de fazer um folhetinho, né? De orientação de Mariana, espiritual. Mas esse folhetinho, assim, ainda antes do nosso início, né? E aí, esse folhetinho se transformou numa revista, mas a gente também não tinha recursos para continuar com essa revista. Nisso, a gente já tinha começado com os retiros, com os grupos, e a gente precisava de material para os grupos, né, para as reflexões mensais. E aí que a gente teve a ideia de começar com outro folhetinho, que a gente chamou de Humility. Então, esse é o embrião do nosso Humility, né? E aí foi crescendo, começaram os retiros, e aí tem o desejo de fazer rádio, de fazer programa, né? E aí é um outro capítulo, né? A parte do rádio, que eu vou deixar para o Ivan falar um pouquinho. Na verdade, foi uma visita que nós fizemos com o Frei Sebastião naquilo que é o hospital hoje. Esse hospital tinha um local onde as crianças ficavam, que chamava de berçário. E quando eu olhei aquele berçário, que era um vidro, que parecia um estúdio, na hora eu falei: Frei, ó, dá para fazer um estúdio, dá para fazer rádio aqui. Aí acendeu a antena na cabeça dele, como sempre, né? Mas devagarinho nós fomos fazendo, fomos trabalhando, tinha uma equipe junto conosco muito boa, muitas pessoas muito dedicadas. E conseguimos fazer o primeiro estúdio. Por que fizemos estúdio? Porque nós temos que gravar os programas. E para gravar esses programas você tinha que ter um lugar adequado, não dava para ficar dentro do guarda-roupa toda vez. E aí fizemos o primeiro estúdio, nós conseguimos algumas doações, uma delas foi muito interessante, que eu estava num cliente e pedi para ele, uma pessoa que estava passando na recepção, que eles estavam tirando todo o forro. E ele falou que podia pegar e me deu o número de telefone. Eu peguei aquele número de telefone, liguei para um fulano lá dentro que eu nunca vi a cara também até hoje. E ele falou: pode vir aqui buscar. E naquele mesmo dia, às 3 horas da tarde, estávamos lá, eu, o Romeu e o Tato, com um caminhão emprestado e todo o material para fazer a parte interna do estúdio, porque a parte de alvenaria já estava pronta. Mas para esse estúdio nós precisávamos de gravadores. Esses gravadores eram aqueles de rolo, da Akai, aqueles enormes Philips. Estava vendendo e fomos buscar as fitas. Eu fui, o Ademir foi junto, nós pegamos um monte de fitas. E ele descobriu, Ademir, nas gravações, que aquilo era fita de batimento do coração. E, na verdade, a Milícia da Imaculada que atingiu o quê? O coração das pessoas, desde o início. Então, ali mostrava a presença de Deus através das coisas simples, dos acontecimentos, mesmo das coisas usadas, né? Que Deus queria atingir o coração de todo mundo. A gente fazia de tudo, né? A gente era coringa, a gente fazia cadastro de Milite, a gente fazia o folhetinho, né? A revista, o folhetinho no caso, né? Aí respondia as cartas, atendia telefonema, organizava os retiros, organizava a festa, chá da tarde, bingo, para conseguir recursos, né? Os grupos também se organizavam, tinha grupo que fazia salgadinho para vender. Realmente,
se doaram para que a milícia fosse... Se a gente chegou onde a gente está hoje, é porque muita gente deu muito de si para conseguir começar aquilo tudo, né? Em termos de tempo, em termos de dinheiro, doação, tudo. Cada um fazia uma coisa, todo mundo fazia tudo, né? Era muito, muito legal. Mas muita gente acabou se afastando. A vida? A vida. A gente continua, né? A gente está até hoje ajudando, né? E é bonito de ver como tudo isso cresceu, né? Aí a gente tinha lá no começo da milícia, lá na velha coelheira, que depois a gente foi reformando aos poucos, a gente tinha uma capelinha também, né? A gente se reunia, fazia adoração, como faz hoje ainda no santuário, né? E ver que daquela capelinha hoje a gente tem aquele santuário enorme, né? Lugar de tanta graça. E pensar que a gente começou tudo numa capelinha lá, bem pequenininha. Bem pequeno, um lugar muito simples. Acho que a primeira coisa que eu não pensaria é que se não fosse eu, a milícia não existiria, porque é Nossa Senhora que quis. Então, se não fôssemos nós, seriam outros. Claro. Né? Então, esse é um tipo de pensamento que eu nunca teria. Não teríamos. E aí, é um sentimento de muita alegria de saber que a gente fez parte de tudo isso, né? Dessa história toda. Né? Nós aprendemos, porque é uma troca, né? Na verdade, quando você faz um trabalho por amor, é uma troca. Você dá, mas você também recebe. É uma mão de duas vias. Você às vezes nem percebe. E você que está ouvindo nosso testemunho, provavelmente, também vai estar recebendo de alguma maneira aí do outro lado. Porque não é a gente que faz, é Deus que faz. Eu sou a Érica. Eu sou Ivan. E essa é a nossa história de fé.